Por muito tempo, a Igreja Católica Apostólica Romana defendeu uma concepção de universo baseada em Ptolomeu, Aristóteles, que eram defensores de que a Terra estava no centro, a visão geocêntrica, e os outros corpos celestes giravam em torno. Eram esferas perfeitas, que planetas e estrelas estavam encaixados. Essas concepções vêm desde a época de Júlio César, calendário juliano, e chega um momento no século XVI que a própria Igreja Católica ela viu que havia uma defasagem no que diz respeito ao calendário. Então ela começou a promover mudanças no calendário. E isso estimulou muitos intelectuais a estudarem, como Copérnico, que desenvolveu uma representação heliocêntrica, o Sol no centro do universo, ou pelo menos do sistema solar, porque para Copérnico era um astro muito bonito para ficar na periferia, não por razões científicas. E o nosso Galileu, que nasceu na Itália, estudou medicina, depois estudou matemática, foi dar aula em Pádua, inclusive recebeu promoção em Pádua porque desenvolveu o telescópio, a luneta, que era um instrumento que viera dos holandeses e ampliava até 30 vezes, né? Então aumentou a possibilidade de ver e de constatar algumas coisas que não batia com a concepção da igreja. Então Galileu até dizia que a matemática é extremamente importante porque a linguagem da natureza é matemática. Ele estudou a questão do pêndulo, só que não tanto afinco como dizem os biógrafos. Ele teve uma amante, Maria Gamboa, teve 3 filhos. A preferida era uma freira, certo? A Virgínia. E ele começou a se indispor, à medida que começou a investigar e a divulgar aquilo que ele via, como a Lua não era lisa. A Lua tinha montanhas, tinha mares, tinha o lado escuro da Lua. Júpiter tinha luas, Vênus tinha fases, o Sol tinha manchas. E a igreja ficou toda arrepiada. Era num contexto também, não vamos esquecer, da Reforma Protestante, e que vários mecanismos de repressão foram reativados ou foram ativados com mais severidade, como a Inquisição. Então, qualquer ideia contrária aos dogmas da igreja, dogma é uma ideia que deve ser aceita e não questionada, isso que é dogma. Então os dogmas da igreja começaram a serem colocados em xeque. Agora, o senhor Galileu, ele não era uma pessoa assim tranquila, passiva, ele xingava os seus oponentes de asno, imbecil, idiota. Daí é fazendo inimigos. Ele tinha um amigo que era, inclusive se tornou Papa, o Papa Urbano VIII. E depois, evidentemente, que ele acaba brigando, é condenado. Ele é condenado pela Inquisição, mas na prisão domiciliar, e fica até morrer. A figura dele é tão importante como questionador, como aquele que combate a tirania, que nos anos 30 o intelectual e dramaturgo Bertolt Brecht fez a peça
Galileu Galilei, questionando o nazismo por causa das perseguições aos intelectuais que colocavam em xeque o nazismo. Então, a temática que deu inspiração a esse questionamento foi Galileu e Galilei. Eu até recomendo que exista inclusive filme, né, que é a adaptação dessa peça do Bertolt Brecht. Em relação às transformações que foram feitas por Galileu, ele lançou vários livros que se tornaram os primeiros best-sellers, né, da ciência. Também é outra coisa que eu recomendo a vocês. Eu vou ter que ir voando agora para fazer um outro personagem.